Você já sentiu como se uma força invisível estivesse bloqueando cada porta que você tenta abrir? Como se não importasse o quanto você ore, jejue ou se esforce, algo sempre dá errado no último momento. Como se uma nuvem escura pairasse sobre sua vida, impedindo que as bênçãos de Deus chegassem até você? Se você está passando por isso agora, pare tudo o que está fazendo e me escute com atenção. Porque o que vou compartilhar com você, a diferença entre continuar sofrendo em silêncio ou finalmente quebrar essas correntes espirituais que têm mantido você preso. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão travando uma batalha pela sua alma. Há quem diga que feitiços são superstição, mas a Bíblia nos revela uma verdade perturbadora. Vivemos em meio a uma guerra espiritual real, onde principados e potestades das trevas lançam suas setas inflamadas contra os filhos de Deus. Mas hoje, você descobrirá algo que os poderes das trevas não querem que você saiba. Como um servo do Altíssimo pode anular qualquer obra de feitiçaria sem sequer levantar um dedo. Talvez você tenha sentido aquele peso inexplicável. Aquela sensação de que algo não está certo, como se uma nuvem escura pairasse sobre sua vida. Pode ser que seus projetos falhem sem razão aparente, que a discórdia invada seu lar, ou que uma fadiga espiritual inexplicável tome conta de você. Talvez você tenha notado pesadelos recorrentes, uma sequência estranha de acidentes menores, ou até mesmo uma sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis. Meu amigo, isso não é coincidência. Como Billy Graham costumava dizer, o diabo é real e suas armas são reais, mas o poder de Cristo é infinitamente maior. A palavra de Deus não é teoria, é poder em ação. E em cada caso, sem exceção, a vitória vem através dos princípios eternos que Jesus estabeleceu. Hoje, compartilharei com você 9 verdades bíblicas que funcionam como escudos impenetráveis contra qualquer obra das trevas. A primeira maneira de derrotar um feitiço é compreender o poder sobrenatural que reside no nome de Jesus. Filipenses 2, 9, 11. Nos revela que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando você invoca este nome com fé genuína, não está apenas pronunciando uma palavra, está ativando uma frequência espiritual que faz tremer os alicerces do inferno. Mas aqui está o segredo que muitos cristãos não compreendem. Não é a pronúncia mecânica do nome que tem poder, mas a revelação de quem Jesus é. Quando você diz Jesus, você está invocando o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você está ativando toda a autoridade que ele conquistou na cruz, na ressurreição e na ascensão. Uma mulher em uma cruzadas na América Latina que havia sido atormentada por anos por manifestações sobrenaturais em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam seu nome durante a madrugada e uma presença maligna parecia segui-la onde quer que fosse. Médicos não encontravam explicação para suas enfermidades constantes, dores de cabeça insuportáveis, insônia crônica e uma depressão que parecia sugar sua vontade de viver. Mas quando ela aprendeu a usar o nome de Jesus como sua arma espiritual, repetindo-o com fé inabalável durante os momentos de ataque, toda a opressão cessou. Ela disse que a primeira vez que declarou com autoridade, em nome de Jesus, eu ordeno que toda a força das trevas saia da minha vida. Sentiu como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu ser e uma paz sobrenatural inundou sua alma. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é a expressão da autoridade suprema do universo. Quando demônios ouvem este nome pronunciado com fé, eles reconhecem instantaneamente a autoridade daquele que os derrotou publicamente na cruz.
É por isso que Atos 19 nos conta sobre os filhos de Seva que tentaram usar o nome de Jesus sem ter relacionamento com ele. O resultado foi desastroso, porque não tinham autoridade legal para invocar este nome. A segunda verdade que transformará a sua vida espiritual é o poder da palavra de Deus como espada do Espírito. Hebreus 4:12 nos ensina que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Quando feitiços são lançados contra você, eles encontram na palavra uma barreira intransponível. Mas permita-me revelar algo profundo sobre como isso funciona na prática. A palavra de Deus opera em múltiplas dimensões espirituais. Primeiro, ela tem poder criativo. Foi através da palavra que Deus trouxe o universo à existência. Segundo, ela tem poder legislativo. Estabelece leis espirituais que governam tanto o mundo visível quanto o invisível. Terceiro, ela tem poder executivo. Faz cumprir essas leis quando declarada com fé. Não se trata de recitar versículos mecanicamente como se fossem mantras, mas de declarar verdades eternas com convicção profunda e entendimento revelado. Quando você declara, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei, Isaías 54:17, não está fazendo uma afirmação positiva, está ativando uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Deus. A palavra tem DNA divino, ela carrega em si o poder criativo que trouxe o universo à existência. Quando você a declara com fé, está liberando a mesma força que separou a luz das trevas no princípio dos tempos. A terceira arma em seu arsenal espiritual é o jejum, bíblico estratégico. Jesus disse em Mateus 17:21 que certas categorias de demônios só saem através de oração e jejum. O jejum não é uma barganha com Deus ou uma forma de impressioná-lo com nossa religiosidade. É uma declaração de guerra contra o reino das trevas e uma ferramenta para aguçar nossa sensibilidade espiritual. Quando você jejua com propósito espiritual definido, está dizendo, minha dependência não está nas coisas materiais, mas no Deus que sustenta todas as coisas. Você está voluntariamente enfraquecendo a carne para fortalecer o espírito. É como sintonizar um rádio. Quanto menos interferência, mais clara fica a transmissão. Mas aqui está o que poucos entendem sobre o jejum no contexto da guerra espiritual. Ele cria uma zona de alta voltagem espiritual ao seu redor. Durante DUTES, o jejum, sua sensibilidade espiritual se aguça dramaticamente. Você consegue discernir ataques que antes passavam despercebidos. Percebe estratégias do inimigo que normalmente não notaria. E sua autoridade espiritual se multiplica exponencialmente. É como a diferença entre uma lâmpada comum e um laser. Ambos usam luz, mas o laser concentra toda a sua energia em um foco específico, tornando-se capaz de cortar até mesmo diamantes. O jejum concentra sua energia espiritual, transformando suas orações em lasers espirituais, que perfuram as trevas mais densas. Muitos feitiços perdem seu poder simplesmente porque o alvo desenvolveu uma intimidade com Deus, através do jejum que os torna espiritualmente intocáveis. É como tentar atacar alguém que está dentro de uma fortaleza impenetrável. A quarta revelação é compreender que você não ora como um mendigo desesperado, mas como um filho do rei, exercendo direitos legais no reino espiritual. Lucas 10:19 declara que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Esta não é uma autoridade que você conquista através de esforço religioso. É uma autoridade que você herda automaticamente pelo sangue de Jesus. A diferença entre súplica e autoridade
É a diferença entre um pedinte na rua e um juiz em seu tribunal. O pedinte implora e espera que alguém tenha pena dele. O juiz declara e espera que sua decisão seja cumprida imediatamente. Quando você ora contra feitiços, não está pedindo a Deus para fazer algo. Está exercendo a autoridade que Ele já lhe delegou através da cruz. É como um policial que não precisa pedir permissão ao criminoso para prendê-lo, nem precisa ligar para o delegado para confirmar se pode fazer a prisão. Ele age com base na autoridade que lhe foi conferida pelo Estado. Da mesma forma, você tem autoridade delegada por Jesus para expulsar demônios, quebrar feitiços e desfazer obras das trevas. Mas aqui está o segredo que revolucionará sua vida de oração. A autoridade espiritual não se baseia em volume de voz ou intensidade emocional, mas em convicção interna e conhecimento dos seus direitos legais. Quando Jesus expulsava demônios, ele não gritava nem fazia escândalo. Ele simplesmente declarava com autoridade absoluta: sai! E eles saíam, porque reconheciam nele a autoridade suprema. Sua oração deve ecoar com a confiança de quem conhece seus direitos legais no reino espiritual. Quando você diz, eu quebro este feitiço em nome de Jesus, não está fazendo um pedido, está executando uma sentença judicial que já foi decretada no Calvário. A quinta verdade que revolucionará sua guerra espiritual é o poder do sangue de Jesus. Apocalipse 12:11 revela que os santos venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo histórico ou uma metáfora poética. É uma realidade espiritual ativa que continua falando a seu favor nos tribunais celestiais. Hebreus 12:24 nos diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou por vingança, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia e proteção sobre todos aqueles que nele confiam. Este sangue tem propriedades espirituais únicas. Ele purifica, protege, sela e estabelece uma barreira intransponível contra as forças das trevas. Quando você declara a cobertura do sangue de Jesus sobre sua vida, não está fazendo um ritual religioso vazio. Está ativando a proteção mais poderosa que existe no universo. É como ativar um escudo de energia que repele automaticamente qualquer projétil espiritual lançado contra você. Mas deixe-me explicar algo profundo sobre como isso funciona na prática. O sangue de Jesus opera em 3 dimensões espirituais simultâneas. Primeira dimensão, purificação. Ele remove toda a mancha de pecado que poderia dar direito legal ao inimigo para atacar você. Segunda dimensão, proteção. Ele cria uma barreira invisível que nenhuma força demoníaca pode atravessar. Terceira dimensão, autoridade. Ele lhe dá direito legal para resistir ao diabo e ver ele fugir de você. Nenhum feitiço pode atravessar a barreira do sangue de Jesus. É como tentar perfurar uma parede de diamante com uma agulha de costura. O sangue de Jesus carrega em si toda a vitória do Calvário, e essa vitória é sua herança como Filho de Deus. A sexta estratégia que confunde e derrota os poderes das trevas é o louvor genuíno. Salmos 22:3 nos revela uma verdade profunda. Deus habita nos louvores de Israel. Quando você louva a Deus em meio à batalha espiritual, não está apenas expressando gratidão, está criando um ambiente onde a presença de Deus se manifesta com poder devastador contra as trevas. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. O louvor não é apenas música ou palavras bonitas, é uma arma de guerra espiritual. Segundo Crônicas 20 nos conta a história de Josafá, que colocou os cantores na frente do exército. Quando começaram a louvar, o próprio Deus lutou a batalha por eles e seus inimigos se destruíram mutuamente.
O louvor tem uma frequência espiritual específica que desestabiliza completamente as obras das trevas. É como tocar uma nota específica que faz um copo de cristal se despedaçar. Quando você louva genuinamente, está emitindo uma frequência espiritual que ressoa com o trono de Deus e cria uma dissonância insuportável para os demônios. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão de Filipos, quando começaram a louvar à meia-noite com os pés presos no tronco e as costas sangrando dos açoites. Não apenas as algemas se quebraram e as portas se abriram, um terremoto abalou toda a prisão. O louvor em meio à adversidade libera um poder sobrenatural que transforma situações impossíveis. É impossível manter um feitiço ativo contra alguém que vive em constante atmosfera de louvor. Os demônios simplesmente não conseguem suportar a presença de Deus que se manifesta através do louvor genuíno. É como tentar manter gelo em um forno aceso, impossível. A sétima verdade é que a santidade é sua fortaleza impenetrável. 1 Pedro 1,16 nos ordena: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é perfeccionismo religioso ou legalismo farisaico. É separação intencional e radical para os propósitos de Deus. Quando você vive uma vida de santidade genuína, torna-se como uma fortaleza espiritual que os feitiços simplesmente não conseguem penetrar. Mas deixe-me explicar algo crucial sobre como a santidade funciona como proteção espiritual. O pecado não confessado é como deixar uma janela aberta para o inimigo durante uma tempestade. Efésios 4:27 nos adverte para não darmos lugar ao diabo. Cada área de pecado em nossa vida é uma brecha legal que o inimigo pode explorar para nos atacar. Quando você mantém sua vida limpa diante de Deus, através da confissão constante, do arrependimento genuíno e da obediência à palavra, você fecha todas as brechas que o diabo poderia usar como ponto de entrada. A santidade não é um fardo pesado, é uma proteção poderosa. É como viver dentro de um campo de força espiritual que repele automaticamente qualquer ataque das trevas. A santidade opera em múltiplas dimensões. Santidade de pensamento. Filipenses 4:8 nos ensina no que devemos pensar. Santidade de palavras. Efésios 4:29 nos orienta sobre como devemos falar. Santidade de ações. Colossenses 3:17 nos instrui a fazer tudo em nome de Jesus. Santidade de relacionamentos. 2 Coríntios 6:14 nos adverte sobre jugos desiguais. Um jovem empresário no México que estava enfrentando ataques espirituais intensos depois que se recusou a participar de rituais de santeria que eram comuns em seu ramo de negócios. Seus contratos começaram a ser cancelados misteriosamente. Seus funcionários mais competentes pediam demissão sem explicação. E ele próprio começou a ter pesadelos onde via sua empresa sendo consumida pelo fogo. Quando ele procurou ajuda espiritual, foi descoberto que havia várias áreas de sua vida que não estavam alinhadas com os princípios de Deus. Ele mantinha relacionamentos íntimos fora do casamento. Usava práticas comerciais questionáveis para conseguir vantagens e tinha o hábito de mentir quando isso lhe convinha. O processo de santificação foi doloroso, mas transformador. Ele confessou todos os pecados, rompeu os relacionamentos ilícitos, mudou suas práticas comerciais para alinhá-las com princípios bíblicos e estabeleceu uma rotina diária de comunhão com Deus através da oração e leitura da palavra. À medida que ele foi fechando essas brechas espirituais, os ataques foram perdendo força até cessar completamente. Mais do que isso, sua empresa começou a prosperar de forma sobrenatural e ele se tornou conhecido em seu setor como um homem íntegro e confiável. A oitava arma em seu arsenal espiritual é o perdão radical e incondicional.
Mateus 6, 14 e 15 nos ensina uma verdade que pode chocar muitos cristãos. Se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, nosso Pai Celestial também não nos perdoará as nossas ofensas. O perdão não é um sentimento romântico ou uma emoção calorosa, é uma decisão deliberada e estratégica. E essa decisão tem poder sobrenatural para quebrar cadeias espirituais que mantêm feitiços ativos contra a sua vida. Aqui está uma revelação que pode revolucionar seu entendimento sobre guerra espiritual. Muitas vezes, feitiços ganham poder e se mantêm ativos através de raízes de amargura, ressentimento e sede de vingança no coração de suas vítimas. É como se o próprio ódio da vítima fornecesse o combustível que alimenta a obra das trevas. Quando você perdoa radicalmente, especialmente aqueles que lhe fizeram mal através de feitiçaria, você remove o combustível que alimenta essas obras malignas. É como desligar a energia elétrica de um aparelho eletrônico. Sem energia, ele simplesmente para de funcionar. Mas o perdão radical vai além de simplesmente não guardar rancor. Ele inclui abençoar aqueles que te amaldiçoaram, orar pelos que te perseguem e genuinamente desejar o bem daqueles que tentaram te destruir. Romanos 12, 20 nos ensina que quando fazemos bem aos nossos inimigos, é como amontoar brasas vivas sobre suas cabeças, não para destruí-los, mas para derretê-los com amor. O perdão é uma das armas mais poderosas contra a feitiçaria, porque demonstra que você não está operando na mesma frequência espiritual que seus inimigos. Quando alguém te ataca com ódio e você responde com perdão e amor, você cria um curto-circuito espiritual que anula completamente o poder do ataque. A nona e última revelação é o poder da comunhão genuína com outros crentes. Mateus 18, 19 e 20 nos promete que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. E tudo o que concordarem em pedir será feito pelo Pai Celestial. Não subestime o poder transformador de ter irmãos maduros intercedendo por você na batalha espiritual. Quando você está conectado a um corpo de Cristo saudável e maduro, não luta sozinho contra as trevas. É como a diferença entre enfrentar um exército inimigo sozinho ou ter todo um batalhão cobrindo suas costas. Eclesiastes 4:12 nos ensina que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas aqui está algo que poucos compreendem sobre o poder da comunhão na guerra espiritual. Quando crentes genuínos se unem em oração concordante, eles não apenas somam suas forças, eles as multiplicam exponencialmente. É como a diferença entre adicionar números e multiplicá-los. 2 crentes orando juntos não têm o dobro do poder de um crente orando sozinho. Eles têm um poder multiplicado sobrenaturalmente. A igreja não é apenas uma organização religiosa ou um clube social espiritual. É um organismo vivo com poder coletivo para enfrentar e derrotar as trevas mais densas. Quando esse organismo funciona adequadamente, com cada membro cumprindo seu papel, ele se torna uma força devastadora contra o reino das trevas. Muitos feitiços que seriam devastadores contra um crente isolado se tornam completamente inofensivos quando esse crente está coberto pela oração, comunhão e apoio espiritual de outros santos. É como a diferença entre um soldado isolado no campo de batalha e um soldado que faz parte de uma unidade militar bem treinada e coordenada. Meu querido irmão, minha querida irmã, você agora possui 9 chaves espirituais que podem transformar sua vida para sempre. Mas conhecimento sem aplicação é como ter uma espada afiada guardada na bainha durante uma batalha mortal. Estas não são teorias teológicas ou conceitos abstratos, são armas de guerra espiritual, testadas e aprovadas em milhões de vidas ao redor do mundo. Comece hoje mesmo
neste exato momento, a implementar essas verdades em sua vida. Declare o nome de Jesus sobre cada área de sua existência. Cubra-se diariamente com o sangue do Cordeiro. Viva em santidade radical e perdão incondicional. Transforme sua casa em um centro de louvor permanente. Conecte-se com outros crentes maduros que possam interceder por você. Lembre-se, a guerra espiritual não é opcional para o cristão. Ela é uma realidade inevitável. Mas você não precisa ser vítima das circunstâncias espirituais. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. As trevas podem rugir como leão, mas não podem tocar naquele que está escondido no Altíssimo. Se este vídeo tocou profundamente seu coração e você reconhece que precisa dessas verdades em sua vida, não guarde isso só para você. Compartilhe com outros que estão enfrentando batalhas similares. Deixe um comentário contando como Deus tem usado esses princípios em sua jornada espiritual. E se você ainda não tem certeza absoluta de sua salvação, se ainda não experimentou o novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos, faça agora mesmo esta oração de entrega total. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso desesperadamente de Ti. Aceito Teu sacrifício perfeito na cruz como pagamento pelos meus pecados. Te recebo agora como meu Salvador pessoal e Senhor absoluto da minha vida. Amém. O céu inteiro se regozija quando um pecador se arrepende. E quando você se torna filho de Deus, todas essas armas espirituais se tornam sua herança legal. Você passa a ter direitos no reino dos céus que nenhuma força das trevas pode revogar.